Eu sou o pastor João Carlos e gostaria de perguntar: você tem olhado a vida passar pela janela nos teus relacionamentos? Neste quadro, eu gostaria de falar sobre isso. A Bíblia relata um texto em 2 Reis, capítulo 6, no verso 16, que ao entrar a arca na cidade de Davi, Davi entrou saltando e pulando e Mical, olhando pela janela, o desprezou. Quando nascemos, Deus nos dá o privilégio de nós vivenciarmos uma história. A nossa vida é um enredo de uma história que está sendo descortinada em cada ato que nós vivenciamos. Nessa história, de uma maneira específica, nós vemos Mical observando na janela. Não seja mero espectador na história da vida, naquilo que está acontecendo, ocorrendo na tua vida. Seja um participante em todo o enredo que está sendo encenado. O rei Saul era o rei sobre todo Israel e os filisteus eram o povo inimigo que estava afrontando o seu reino. Então o rei Saul propôs algo. Propôs que aquele que vencesse o inimigo, ele daria a sua filha como no casamento, daria sua filha em casamento, isentaria aquela pessoa dos impostos e ele daria muitas riquezas. E a palavra de Deus nos relata essa história, quando diz que Davi, ao ir de encontro aos seus irmãos, diante daquele quadro, ele vê o gigante afrontando todo o exército de Israel. E ele se indignou e ele propôs que ele iria e ele lutaria contra aquele inimigo. Então isso ocorreu e ele venceu o gigante Golias. E ao vencer o gigante Golias, ele passa a ser o genro de Saul. Ele passa a ter uma das suas filhas como esposa. Mical passa a entrar no enredo da história de Davi. E assim acontece com as nossas vidas. A nossa vida, como eu disse, é um enredo que está sendo encenado a cada momento, a cada ato da vida a qual nós vivenciamos. Mas nós não podemos estar olhando a vida passar pela janela. Nós temos que ser participante em todo esse enredo. Nós temos que ser protagonista dessa história a qual nós estamos vivenciando. E isso não ocorreu com Mical. Diz a palavra de Deus, num outro momento, quando Davi, já vencendo os inimigos, já trazendo de volta a arca do Senhor, porque a arca simbolizava a presença de Deus. A presença de Deus estava sendo restaurada ao seu reino, sendo trazida para a sua casa. E diz a palavra de Deus que Mical estava na janela, estava observando a entrada triunfal do rei. O rei dançava, o rei se alegrava, o rei estava jubilante em todo aquele momento. E Mical o despreza no seu coração. A primeira atitude que eu gostaria de falar quando nós estamos olhando a nossa vida através da janela, é que vem essa atitude, a atitude a qual nós vemos no coração de Mical, a atitude de indiferença. E a indiferença é algo que nos impossibilita de nós vivenciarmos os milagres de Deus na nossa vida. E isso foi muito claro na vida de Mical. Ela estava apenas como uma espectadora de toda a história que estava sendo trilhada ou construída ali naquele momento. Ela olhou, ela desprezou, ela olhou de uma maneira indiferente e isso fez com que gerasse no seu coração um outro sentimento quando nós estamos apenas olhando a vida pela janela. Veio a amargura no seu coração. Amargura. A palavra de Deus diz lá no livro de Efésios, no capítulo 4, no verso 31, longe de vós toda a amargura. Quando a amargura entra no nosso relacionamento, ela entra como um fator destrutivo, como um fator nocivo, que vem e traz destruição sobre o nosso relacionamento, sobre o relacionamento familiar de uma maneira muito específica. E foi isso que aconteceu. Mical, quando viu aquela situação, ela se indignou. E Davi, todo alegre, ele estava muito alegre,
e ele queria abençoar a sua casa. E diz a palavra de Deus que Davi foi até a sua casa e ele desejava abençoá-la, abençoar a sua casa, abençoar o seu relacionamento. E quando ele chega ali, Mical, a sua esposa, o trata de uma maneira indiferente, de uma maneira amarga, e causou a terceira coisa que eu quero falar com você: esterilidade. E o que é esterilidade? Esterilidade é ser privado de gerar a vida, é ser privado deste bem. E diz a palavra de Deus que Mical, até os últimos dias da sua vida, ela se tornou estéril, ela não teve filho, e tudo decorrente dessa atitude de estar na janela, olhando a vida passar, olhando a vida de uma forma indiferente, olhando a vida de uma forma amargurada, olhando a vida de uma forma estéril, porque ela se tornou estéril, impossibilitada de ter filhos. Então eu gostaria que você tivesse isso no seu coração, sabendo que aquele que começou a boa obra na tua vida, ele quer que você saia da janela, ele quer que você seja participante de toda a história a qual você está vivenciando. Ele quer que nesse enredo da vida a qual você foi inserido, você seja participante. E eu quero te incentivar a sair da janela, a se posicionar diante de Deus. E é interessante que a palavra de Deus nos dá essa orientação, quando ela diz assim, clame a mim, eu vou te responder. Fala do momento de oração. É o momento de nos colocarmos de joelho diante de Deus, no momento de aflição, porque Ele vai fazer com que nós estejamos de pé diante dEle. E é isso que Deus quer fazer com você. É isso que Deus quer fazer no teu relacionamento, que você saia da janela, olhando a vida passar pela janela, se posicionando diante do Senhor. Ele tem algo de melhor para a sua vida. Que Deus te abençoe grandemente. Esse é o nosso desejo para você, de uma maneira muito especial, em nome de Jesus. Se você gostou desse vídeo, eu gostaria que você curtisse, eu gostaria que você compartilhasse com seus amigos, e eu gostaria que você nos seguisse através das nossas redes sociais, seja o Facebook ou o Instagram. Que Deus te abençoe grandemente.